É convidado desta edição da noite João Pedro Simões Dias, é especialista em assuntos europeus, está em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite. Perante este impasse nas negociações para os cargos de topo da União Europeia, o que é que podemos esperar do dia de amanhã e quais são as consequências do arrastar deste processo para o normal funcionamento das instituições da União Europeia? Muito boa noite. Repara, eu penso que nós devemos fazer aqui também um certo exercício de memória. E se fizermos um exercício de memória, chegamos à conclusão que esta não é a primeira vez que estas cimeiras destinadas à nomeação, ao provimento dos principais cargos da União Europeia redundam em insucessos, em adiamentos sucessivos, em que de facto o processo é muito complicado. Desta vez, o processo, do meu ponto de vista, tem um elemento novo que vai ajudar a tornar a situação mais complexa. E esse elemento novo tem a ver precisamente com a pulverização, com a dispersão de partidos que resultaram das últimas eleições para o Parlamento Europeu. Neste momento, em sede de Conselho Europeu, eu diria que estão em aberto duas grandes possibilidades, quer dizer, ou de facto amanhã o Conselho replica a falta de acordo de hoje e eventualmente terá que ser marcada uma nova cimeira, ou então também pode acontecer de um momento para o outro países que estão a demonstrar maior resistência relativamente a um ou outro candidato acabarem por retirar essa resistência e o processo acabar por normalmente se resolver. Quanto às consequências, os órgãos atuais estão em funções até ao dia 31 de outubro deste ano. Os novos órgãos entrarão em funções no dia 1 de novembro. Portanto, do ponto de vista teórico, há tempo para ser encontrada uma solução. Agora, é evidente que a preparação dos novos mandatos aconselha, e a prudência e o bom senso aconselham a que essa escolha seja feita o mais breve possível e com a maior celeridade possível. Ainda assim, considera que esta ausência de resultados, pelo menos até agora, coloca em causa de alguma forma a credibilidade, como criticou o presidente francês, que disse de resto que este processo está a passar uma péssima imagem tanto do Conselho como da União Europeia? Bem, é evidente que todos estes processos, e quem acompanha, digamos, a vida da União Europeia, sabe que estes processos, estas cimeiras, esta é um bocado a história, a tradição destas cimeiras. É precisamente o adiamento, a falta de acordo à primeira, às vezes à segunda ou à terceira vez. Basta lembrar-nos que, ao longo daquela grande crise económica que a União Europeia viveu, foram anunciadas imensas cimeiras como absolutamente definitivas, determinantes e que tiveram resultados nulos ou, digamos, conduziram a novos adiamentos. É evidente que, para fora, é uma imagem que não é beneficiada, a imagem da União Europeia não sai beneficiada, a divisão que transparece, de facto, acaba por se refletir e por ter uma consequência negativa para a imagem da própria União Europeia. Isso eu creio que é absolutamente pacífico. Quanto aos principais bloqueios que existem nesta altura, ainda não há sinais de fumo branco à vista e não sabemos se os líderes vão ou não desistir do nome do holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia. Mas se isso acontecer, visto que foram entretanto colocados também outros nomes em cima da mesa, como a liberal Margrethe Vestager, quem é que, na sua opinião, poderia ser capaz de reunir um consenso a 28 no imediato? Olha, a minha expectativa vai muito no sentido de acontecer um pouco o que aconteceu no momento da eleição do presidente Durão Barroso. Ou seja, pode acabar por emergir uma figura que não se está à espera, uma figura que não tem sido ainda lançada, que eventualmente não tenha sido testada,
sem qualquer sentido pejorativo, uma figura de segunda linha que, de um momento de crise, que num momento, digamos, de maior indecisão, possa acabar por surgir e por fazer o consenso. Eu creio que há uma figura que, de facto, e há um nome que deve ser levado em consideração nas avaliações que estão a ser feitas. É um nome que foi lançado pelo presidente Macron e que é precisamente o nome do francês Michel Barnier. O comissário Michel Barnier tem tido a incumbência de liderar um dos maiores dossiês com que a União Europeia neste momento se debate, que é precisamente o do Brexit. Ele tem sido o negociador-mor por parte da União Europeia com as autoridades de Londres. Isso tem dado uma credibilidade política acrescida, tem dado um reforço da sua imagem. Curiosamente, é um nome que não apareceu lançado por nenhum dos partidos políticos. Eu confesso que não me surpreenderia se, à última da hora, pudesse vir a surgir, digamos, um consenso em torno do Sr. Barnier. Mas, como digo, isto é, digamos, pouco mais do que um feeling pessoal. Nada me garante, não tenho elementos concretos que me permitam avançar neste sentido. Já lançou o nome de Michel Barnier, mas vamos olhar de uma forma mais genérica perante aquele que é o momento particular que estamos a viver na Europa e no mundo. Qual é que é o perfil adequado para este cargo, não só para fazer frente aos desafios da União Europeia, como àqueles que se colocam no que diz respeito à globalização? Repare, tem que ser, do meu ponto de vista, alguém suficientemente crente numa atuação mais reforçada, numa intervenção, passa a expressão, mais ativa da União Europeia. Tem que ser alguém que reponha um pouco do prestígio da própria Comissão Europeia enquanto não só garante dos tratados, mas sobretudo enquanto motor do funcionamento da própria União Europeia. E é preciso dizer que nos últimos 5 anos o mandato do Sr. Jean-Claude Juncker, que era visto como bastante, enfim, com alguma expectativa, acabou por defraudar em absoluto essas expectativas. Foi um mandato que não ficará na história da União Europeia por uma série de pequenos episódios acessórios e pelo facto de não ter demonstrado aquela capacidade de liderança que se impunha para, digamos, robustecer a intervenção da União Europeia. A União Europeia é, neste momento, um dos principais atores económicos do mundo, tem que ter uma posição do ponto de vista político idêntica ou proporcional ao seu próprio peso político, e esse papel é um papel que a Comissão Europeia tem que levar por diante. E, aliás, é um papel que é assinalado pelos próprios tratados europeus. Creio que esse é o traço absolutamente fundamental para, digamos, o perfil do futuro candidato ou do futuro presidente da Comissão Europeia. Creio que a União Europeia não se pode dar ao luxo, passa a expressão, de perder mais um mandato, digamos, com uma liderança fraca, com uma liderança dúbia, com uma liderança titubeante, como muitas vezes o Sr. Jean-Claude Juncker nos presenteou. E fica então traçado esse perfil e também as expectativas para o desfecho destas negociações. João Pedro Simões Dias, especialista em assuntos europeus, obrigada pela presença nesta edição da noite.